tô aqui com um DVD do Chico Anísio, eu não sei como é que coube tanto personagem em 2 DVDs, mas, ao que tudo indica, alguns couberam. Chama-se Chico Especial. Mas especial mesmo é tê-lo aqui, ao vivo, para vocês. Chico, venha pra cá. Essa música te persegue há quantos anos já? Me persegue, vai há quase 60. Essa música nós fizemos, Chocolate e Eu. É verdade. A letra dessa música eu fiz do terraço da Rádio Nacional. Por quê? Porque o Chocolate me mostrou lá e aí eu tinha um papel, tinha caneta, eu fiz a letra lá. Lá no terraço? Lá no terraço da Rádio Nacional. Mas era isso ou suicídio? O que era? Não, era uma opção. Era o lugar mais calmo que a gente poderia encontrar naquela hora. E depois eu dei os direitos para a Ordem dos Músicos, porque ela é o hino ao músico. Canta pra gente, pode? A letrinha? Música. Vamos lá. Música, é alegria, ela vem, lá se vai nostalgia. Música nos ajuda a viver, a sorrir, mais amor pela vida sentir. Nós amamos com a música, nós vivemos com a música, nossa vida é toda música. Como é que foi feito? Você... Quer dizer, os dois fizeram ao mesmo tempo? Você estava com a letra pronta antes? Eu tenho uma música aqui para você botar a letra. Quem falou ele? O Chocolate. Ele tocava poió, né? Pó, poió, poió, poió. Ele não tocava instrumento nenhum e fez músicas lindíssimas, né? Grande sucesso. Muitas. Vida de Bailarina e Rua Sem Sol, Canção de Amor, que é meu irmão que fez com ele, o Elano. Ah, é? E a Vida de Bailarina é dele? É. Não sabia, não. Quem descerrar a curtida. Da Vida da Bailarina. Nelson Gonçalves gravou tudo. E aí, quer dizer, tem 60 anos que esse hino foi feito. Porque naquele tempo existia prefixo, o artista tinha o seu prefixo. E isso aí ficou sendo o meu prefixo. Como Canção de Amor ficou sendo o prefixo da Elisete. Como a voz do violão, né, era o prefixo do Chico Alves, Chão de Estrelas era o prefixo do Silvio Caldas. Do Orlando Silva qual era? Do Orlando Silva era Lábios que eu beijei. Lábios que eu beijei. Orlando Silva, me dizem que era um sucesso tão grande quanto o do Roberto Carlos na época dele. Eu acho até que lotava uma proporcionalmente maior. Porque ele fez sucesso, no tempo que não tinha televisão, não tinha revista, o jornal não ia direto para o Brasil todo. Ele colocou 40 mil pessoas aqui no Vale do Anhangabaú. Uma coisa incrível. Agora, você falou que todo cantor, compositor, enfim, tinha um prefixo, né? Como todo comentarista esportivo tinha sempre um apelido, um introito, por exemplo, tinha Álvaro Paz Leme, era Paz Leme, o acadêmico, que eu teria horror de ter uma apresentação dessas. Você que foi comentarista esportivo, você chegou a ter algum nomezinho? Não. O Geraldo José de Almeida, quando eu comentava com ele, Chico Anísio, um show de comentários. Tinha que ter alguma coisa. Alguma coisa ele dizia. Como é que eu soube, olha, a gente se conhece há muitos anos, hoje é que eu soube que você começou por acaso a fazer rádio? Por acaso. Como é que foi? Como é que é isso? É o seguinte, eu fui calouro. Eu fazia imitações. E então eu peguei as imitações que eu fazia, eram 32, e eu fiz um número e corri todos os programas de calouro do Rio e ganhei todos eles, vim aqui para São Paulo e ganhei 2 que havia aqui, a Hora do Pato e o Trabuco. E depois voltei para o Rio e ganhei de novo, mudei o número, ganhei de novo. E aí éramos Manuel da Conceição e eu a ganhar. Então fomos proibidos, não nos aceitavam mais. Aí eu não tinha o que fazer. Tentei na Rádio Guanabara, passei uns 8 meses indo diariamente, segunda a sexta,
esperar o diretor me atender, ele não atendeu nunca. Aí eu desisti, eu vou ser advogado do mesmo jeito. E um dia nós íamos jogar uma pelada, e quando eu cheguei na esquina onde o pessoal se encontrava, me disseram que já contei essa história 20 vezes. Para mim não, mas eu não ouvi. Não. Ué. E quando eu cheguei lá... Não quer contar também, não conta. Não, vou contar. Eu não quero me aborrecer. Não, pelo amor de Deus, que eu te conheço. Não, vou contar. A vez mais importante de contá-la. Pronto, então, fala. quando eu cheguei na esquina, me disseram que o jogo não vai ser no campo do Fluminense. Porque o Fluminense cedeu o campo para os bancários, vamos jogar no campo do Aliança. E o campo do Aliança era de terra. E eu ia jogar descalço. Então eu vou buscar o tênis em casa e encontro com vocês lá. Aí fui para casa, quando eu cheguei em casa, minha irmã ia saindo com o Oromar, um amigo dela, e eu perguntei, não sei também por que eu perguntei, onde é que vocês vão? Só vamos à Rádio Guanabara fazer um teste. Ah, eu vou também. O Oromar tinha um carro. Falei, então foi o seguinte, vamos passar lá no campo do Aliança para eu avisar o pessoal que eu não vou, porque eu era importante no time. Sim. E... Não, era mesmo, vocês estão brincando. O maior entregador de passe para o Newton Santos em Pelada, não é? Isso. Vai. Gols eu fiz poucos, mas o que eu dei de passe para gol não se conta. Não, só sem querer interromper, já interrompendo. Nessa pelada, o Newton Santos jogava, a bola batia no Chico, ele dava para o Newton Santos. Vai, Newton, vai. Depois de umas 5 vezes, o Newton já estava cansado também, o Chico falou, vai. Ele falou, não, vai você. Vai você uma vez. Mas voltando aí me disseram, me levaram lá, eu falei, eu não vou poder jogar, vou ter que sair com a minha irmã. E na Rádio Guanabara eu fiz 2 testes nesse dia. Fiz o teste de radioator e de locutor. Eu tirei segundo no teste de locutor, o Silvio Santos ganhou. O Silvio me falou isso. E tirei sétimo no teste de radioator, a Fernanda Montenegro ganhou. Eu perdi bem. Perdi para dois monstros. E a Rádio Guanabara formou um elenco muito bom naquela ocasião, porque tinha o Chocolate, Grande Otelo, tinha a Nádia Maria, tinha o Antônio Carlos, que foi um comediante maravilhoso. O pai da Glória Pires. Isso. E Batista Rodrigues, lembra dele? Ezequiel Marques Júnior, tinha o Jaime Barcelos, Maurício Sherman, todos são desse mesmo teste. Sim. E me deram o horário da madrugada, de meia-noite às 3 da manhã. E eu fazia tangos da madrugada, poemas da madrugada, fazia boleros da madrugada, eram vários programas. E num bate-papo no bar da rádio, falando sobre futebol, o Raul Longas disse, você entende de futebol? Eu falei, eu acho que a coisa que mais eu entendo é de futebol. Você não quer fazer comentário do jogo? Eu falei, faço, vamos. Aí eu estreiei domingo, como comentarista do Raul Longas, e puseram na tabela que a Guanabara desejava fazer programas de humor. E faço também. Uma linha de show. Eu, no fim de semana, escrevi 3 para ver se aprovavam um. Aprovaram os 3. E então, 20 dias depois de ter entrado para o rádio, eu já tinha 4 profissões. Eu era locutor, radioator, redator e comentarista esportivo. Era uma loucura. E o que é que você mais gostava? De fazer? Comentarista esportivo. Não. Eu mais gostava de fazer o que eu estivesse fazendo naquela hora. Ah, tá certo. Estivesse no momento. É. Agora, essa inconstância em relação ao seu time do coração... Não. Que já foi todo... Agora não, é o quê? Vou te explicar isso aí. Desde que eu te conheço, uns 15 times. Eu fiz um show um dia desse no Fluminense. Você tem que dar uma atenção ao Fluminense, porque... Eu dou? Tiraram sua foto, onde tem os tricolores famosos e tal, tá? Todo mundo. Falei, cadê o Jô? O Jô falou mal do Fluminense um dia desse? Eu falei? Será que loucura? Tira, falou que o Fluminense jogou mal. Tira a foto. Falei, não, o Jô não fala bem, o Jô... Mas dizem que eu sou como é um tricolor histórico. Eu também não gostei muito, porque histórico, parece que começou lá. Era melhor ser histérico, não era? Muito melhor. Bom, vou dizer, eu sou Palmeiras. Quando? Hoje? Eu sou Palestra Itália. Tudo bem. Vou explicar por quê. Eu sou Palmeiras pelo seguinte. O meu pai
foi presidente do Ceará Sporting. Logo, Palmeiras. Não. E foi quem implantou o profissionalismo no Ceará. Foi meu pai que implantou. O Ceará foi tricampeão invicto. E meu pai levou o Palestra para fazer 5 jogos em Fortaleza. Naquele tempo, os jogadores foram de navio. Você vê, em 1939. Sim, ainda chamava Palestra. E aí eu fiquei deslumbrado, eu nunca tinha visto futebol até então. Eu pensei que futebol era aquilo que se jogava lá, e não era. O time do Palestra era Jurandir, Carnera e Junqueira, Tunga, Dula e Belnero, Luizinho, Canhoto, Barrilote, Feitiço e Imparato. E o Palestra ganhou de 2-0 do Maguari, 3-0 do Ceará, 4-0 do Ferroviário, do Fortaleza 2-0. E o último jogo seria contra a seleção cearense. E meu pai sacou uma que eu achei maravilhosa. Ele disse, nós não vimos até hoje o goleiro da seleção jogar, o Jurandir, que não tinha sido ameaçado até então. Sim. Vamos fazer um jogo contra o Estrela do Mar, que era um time como o Juventus aqui de São Paulo, como o Bangu do Rio, com o Jurandir no gol do Estrela do Mar. E o Jurandir pegou tudo. Porque goleiro, quando esquenta, fica difícil fazer gol nele. Por isso o goleiro aparece muito em time pequeno, porque está sempre ameaçado. O Jurandir saiu aos 40 do segundo tempo, pregado, cansou, não aguentava mais. Os jogadores do Palestra levantaram os Jurandir, deram uma volta no campo, todo mundo aplaudindo. Entrou o goleiro do Estrela do Mar, o Palestra fez 2 gols e ganhou o jogo. Em 5 minutos fez 2 gols. O goleiro entrou frio e tal. Então, o meu time é o Palestra. Mas o Palestra não tem mais. Não, passei a ser Palmeiras, porque o Palestra mudou, não fui eu. Muito bem. Então, eu fui morar no Rio. E aí escolhi o Vasco para ser... Tem a maior lógica. Para mim, tem a maior lógica. Palmeiras no Ceará, no Rio, Vasco. Mas sabe por quê, bom? Porque não, ninguém sabe isso. Palmeiras e Vasco... Vou explicar. Vasco e Palmeiras se dão. São muito amigos. Sócio do Vasco entra no Palmeiras, sócio do Palmeiras entra no Vasco. Há uma jogada de... Eu não sabia disso. Porque você inventou isso agora, né? Não, ambos são clubes de colônia. Tá certo. A colônia portuguesa e a colônia italiana. Tá entendeu? Bom. Então, escolhi o Vasco, mas o que eu gostava mesmo era o Palestra. Eu moro no Rio, escolhi o Vasco. Aí houve... Quer saber por que eu deixei de ser Vasco? Não, tem um América que você já... Não. Aí, tudo bem, vamos lá. Em 52, eu sou o único carioca tetracampeão. Todo ano você é campeão? Não. O único tetra, porque eu fui campeão com o Vasco em 52. Gentil Cardoso era o técnico. E tinha uma frase, que era uma lenda, que o Gentil teria dito, me dê Ademir que eu dou o campeonato. Tem essa lenda. E o Fluminense comprou o Ademir e foi campeão. Então, perguntaram para o Gentil, quem você quer para ser campeão? Eu falei, ninguém, quem está aí está bom para mim. E ele ressuscitou os jogadores, Alfredo II, Danilo, que estava no fim da carreira, era o fim de safra. Sim. E ele foi campeão com 2 rodadas de antecedência, ganhando do Olaria em São Januário, no jogo lá. E nesse dia deram um bilhete azul para ele, para trazer de volta o Flávio Costa, que havia traído o Vasco para ir para o Flamengo. Falei, não, eu também vou sair. Saiu também? Saí junto com o Gentil. Então fui campeão com o Vasco em 52, depois fui tri com o Flamengo, 53, 54, 55. Então você saiu e foi para o Flamengo? Foi para o Flamengo. E fiquei muito amigo do Fleitas Oliche, porque eu morava na Figueiredo Magalhães, ele morava no Luxor Hotel, e a gente se encontrava na praia, batíamos muito papo ali. Um dia, ele disse, eu devo ir embora do Flamengo, porque eu estou ouvindo rumores de que vão me mandar embora. Eu recebi um telegrama do JJ Armando, do presidente do Boca, querendo que eu vá para lá. Vou conversar hoje com o presidente do Flamengo, se for verdade, eu vou embora, vou para o Boca. No dia seguinte ele disse, não, o presidente disse que eu só saio do Flamengo se ele sair. Então indiquei o Feola, e o Feola foi para o Boca. O Freitas Oliche, 4 dias depois, viajou com o Flamengo para a Espanha, e quando chegou lá tinha um telegrama demitindo. Ele não teve coragem de demitir, olhando na cara dele, eu falei, não. Demitiu pro telegrama. Me demitiu também. Aí que eu fiquei América. Aí virou Virei América. Por enquanto está muito clara essa sua muito fidelidade ao Palestra. Aí um dia eu estava vindo do meu sítio,
E o América jogava contra o Náutico, em São Januário, e tinha que vencer para continuar no Campeonato Brasileiro. Ou vencer ou empatar. E eu falei, se o América não conseguir vencer hoje, ou pelo menos empatar, eu vou deixar de ser América, porque eu não posso ter uma velhice preocupada. E o América perdeu por 3-0 para o Náutico, 3 gols do Baiano, que depois jogar no Fluminense. E aí eu voltei a ser Vasco. Não, por enquanto Tá certo? Quase deixei de ser Vasco há pouco. Porque se o Eurico Miranda não tivesse perdido a eleição por Roberto Dinamite, eu deixava o Vasco. Porque eu não aguentava mais o Eurico, entendeu? Mas agora, por exemplo, jogaram há pouco Palmeiras e Vasco, e eu torci pelo Palmeiras. Foi 2-0 o Palmeiras. Você tinha torcido pelo empate. Você já tem na sua agenda marcado quando é que você vai torcer pelo Fluminense? Não. Isso aqui Você já torceu pelo Fluminense? Não. Na época do Rivelino, Carlos Alberto Pintinho? Não. Eu me lembro de você torcendo. Não, eu gosto do Fluminense. Ora. Eu sou grato ao Fluminense. Eu fui criado no Fluminense. Eu fui atleta, sócio-atleta. Eu joguei futebol no Fluminense, fui reserva do João Carlos. Então não torceu pelo Fluminense? Eu nadei pelo Fluminense, eu fui nadador, nadava, Eu vou pedir para tirarem a sua foto de lá, porque a minha carteira de sócio é, Você deve ter carteira também de sócio. Não vale mais. Olha só, eu era 50 metros de peito, eu nadava 8 mil metros por dia, 4 mil de manhã, 4 mil de tarde, a vida mais sacrificada em esporte. 8 mil por dia? Todo dia. Nadador um esporte solitário, você não tem... Só falta virar para lá e dizer, mentira, Teta. É loucura. E tem aquela gracinha do treinador. Pulou 100, mais 100 agora. Mais 100, é a morte. 2 mil de braço e perna, 2 mil de perna. Depois de um tiro de 50, um tiro de 25. E nunca venci nenhuma prova. Aí e tinha um cara do Botafogo, chamado Rômulo Câmara de Lima Franco. Nunca mais ouvi falar nele. Rômulo Câmara de Lima Franco, que me vencia sempre, ele era campeão carioca e brasileiro. E chegava 3 metros da minha frente, sempre 3 metros da minha frente, sempre 3 metros da minha frente. Aí eu falei, vou parar. E o Fluminense criou... Depois de quanto tempo? Já faz uns 2 anos. Aí o Fluminense criou a Olimpíada Tricolor. Dividiu os atletas em vermelho, verde e branco. E eu fiquei no verde. Falei, agora eu vou ganhar uma prova. Aí o Rômulo veio pro Fluminense, ficou no branco, eu saí. Parei, Nunca venci uma prova. Perseguidor esse Rômulo. Nunca venci uma prova. E o nado de peito? Nado de peito. Que é puxado. O mais puxado eu acho que é aquele da... Não, a borboleta. A borboleta que parece que o cara está se afogando. É né? uma loucura, aquilo é uma loucura. Agora vem cá. Como é que é a história do... A gente separou um monte de histórias suas de futebol. Do Amilcar Ferreira. Deixa eu te falar primeiro disso aqui. Pode falar o que você quiser. É o seguinte, eu tenho... Isso aqui é uma coisa... São sugestões para modificações nas regras do futebol. Não, eu ia te perguntar depois, mas vamos em frente, vai nisso. Vamos começar disso, porque isso aqui... São 15 modificações. São 15. Porque a Copa do Mundo de 2002, 2006 na Alemanha, nas quartas de final, a Itália contra a Ucrânia, a Itália venceu por 3-0. Além desse placar, os demais foram sempre 0-0, 1-1, 1-0 ou 2-0 da vitória da Itália contra a Alemanha, com 2 gols acontecendo aos 119 e 120 minutos, no fim da prorrogação. Então, o futebol é o único esporte que não modifica as regras. O vôlei criou a linha dos 3 metros, ficou proibido cortar o saque, criaram um líbero e tal. Basquetebol também muda toda hora ainda. Muito bem. E o futebol não, porque são aqueles velhinhos que o mais novo tinha 85 anos, e são aquele da International Board, que... Então, às vezes, aqui, primeiro aqui. Número 1, a supressão de um jogador de cada lado. Isso sim. Joga com 10, porque com 10... O preparo físico hoje é tão superior que o dá campo... mais espaço. Muito bem. O campo ficou pequeno, né? Isso, ficou pequeno. Em vez do jogo ser disputado em 2 tempos de 45, ser disputado em 4 tempos de 20 minutos. Bom, aí eu posso dar uma encaixada aí? Pode. Eu já pensei nisso, mas eu acho que aqui não dá certo. Porque o espaço entre os tempos de 20, eles vão levar... horas ali, você sai de manhã, não sai do campo. Sim, não sai do campo, mas fica de pau. Não.
Agora, só contado o minuto da bola correndo, né? O intervalo do primeiro para o segundo tempo é de 5 minutos, com o técnico dando instrução dentro do campo. 5 minutos. Isso também para dar tempo para a televisão botar os anúncios, porque o grande grilo maior é esse aí. O futebol americano tem 4 por causa disso, olha. Muito bem. Cada equipe pode fazer 5 substituições em cada metade. 5. E 5 no segundo também. Tá. O jogador que sair pode voltar. A qualquer hora. Esses 5 pode ser a qualquer hora. A qualquer hora. O jogador que saiu pode voltar, porque eu posso... O meu time toma 2 gols, eu posso colocar 2 defensores. Isso. E depois... É como o hóquei no gelo é assim. Muito bem. Entra e sai. A bola só sair quando toca no chão. Essa eu acho a mais importante. Como é que é só sair quando toca? Como no vôlei. Então a bola vem, eu corro lá e devolvo para dentro do campo, valeu. Sim. Tá? Tá certo. Como no vôlei. Quando mostrei No pro Pelé, basquete também. Quando eu mostrei para o Pelé, mas o basquete, o jogador não pode pisar no chão. Certo. Muito bem. Quando eu mostrei para o Pelé disse, e no gol? Eu falei, no gol ela não sai, ela entra. Né? No gol ela entra. Bom, quando a bola for pela linha de fundo, por tocar um defensor, é córner, que é batido do lugar onde o córner é. Mas se for o defensor que puser para fora, o córner é batido da interseção da grande área com a linha de fundo. Pode ter mais perigo, pode ter mais gol. Sim, claro. Quando o jogo estiver paralisado porque um jogador precisou da marca, esse cara fica fora do campo 5 minutos, porque das duas, ou ele precisa realmente dos 5 minutos, ou era mentira dele e vai pagar 5 minutos talvez 3, 5 talvez seja muito. Vamos botar 3. Em bola parada não há impedimento. A barreira não vai andar nunca mais. Tá? Criar dois Desculpa, outros... eu não entendi essa. Em bola parada... Não tem offside. Tá certo. Tá certo. Ok. Tá ok? Criar 2 outros cartões. O branco, que expulsa o jogador por um tempo, por 10 minutos, e o cartão azul, que obriga o técnico a mudar aquele jogador. Esse jogador não pode mais, o Sujeira coloca outro. Porque quando você expulsa um jogador do campo, você estraga o jogo. O jogo é feito para o espectador assistir. Então eu vou ver o jogo para ver 11 contra 11. Tira um, não é o jogo. Eu não paguei para ver aquele jogo. Mas tem uma coisa engraçada, Chico. Hoje em dia, mesmo quando sai de um time só, Sim. Esse time começa a jogar melhor, porque abre mais espaços. Mas então, se fosse com 10 de cada lado, seria obviamente mais ágil. Né? Muito bem. E aí, eu acho que cada equipe pode cometer 5 faltas em cada tempo de 20 minutos. A 6ª falta deve ser cobrada com um tiro livre de um ponto marcado 2 metros atrás da meia-lua da área. Sim. E acho interessante o seguinte, que se o empate for de 2-2, cada time ganha 2 pontos. Se for 1-1, cada time ganha 1 ponto. Se for 0-0, ninguém ganha ponto nenhum. Uma vantagem de 3 gols, 3 gols ou mais, o time ganha 4 pontos em vez de 3. Vamos ver se sai mais gol, porque o futebol é um jogo de poucas emoções. Eu estava conversando com o Edilson há pouco, que eu vi o jogo na Eurocopa, França contra Itália. França e Itália? Holanda. Não, França e Itália. Foi um 0-0, que não teve um momento de emoção, só nos pênaltis. Foi França e Itália, não. Foi Espanha e Itália. Espanha e Itália. Espanha e Itália. Sabe, ficou a coisa... E o basquete, a cada bola que se joga, é uma emoção que vem. O vôlei, a cada saque, é uma emoção. O futebol não. Teve um jogo... Eu vim do Pacaembu, quando eu morava aqui em São Paulo, eu vi o Santos e Palmeiras, que o Palmeiras perdeu 7-6. Que ali foi Santos contra o Mazola, né? O Mazola fez 5 gols. O Mazola estava numa fase deslumbrante. Morreram 2 pessoas nesse jogo, na arquibancada. 2 pessoas, 2 infartos. De emoção. De emoção, porque não quero que morra gente nos jogos. Mas é preciso haver mais emoção. Quer dizer que você acha que hoje em dia o futebol é um esporte para cardíaco assistir? Claro. Tá tranquilo. Tranquilo, é verdade. Ô, Chico, eu vou pedir para trazer a nossa vinhetinha e eu volto com mais Chico Anísio, que ele não cabe em um bloco, ele mal cabe em 2. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado Chico Anísio, hoje numa edição especial, esportiva, falando de futebol.
E eu quero ver algumas histórias. Eu vou deixar você conduzir aí esse negócio. Que eu sei que você tem algumas histórias bem divertidas para falar sobre o assunto, sobre futebol. Eu até pensei em fazer um livro disso, que eu tenho muitas histórias. Porque eu vivi muito nesse meio, né? Quando eu estava na Guanabara com o Longras, havia um bicheiro que era de Seropédica, uma pequena cidade do Rio de Janeiro, e esse bicheiro comprou para o Raul Longras transmitir a partida final de um torneio que fizeram lá, entre Seropédica e Itaguaí. E o jogo era em Seropédica, então não fomos fazer o jogo. E aí o juiz era o Amílcar Ferreira. E o Amílcar Ferreira, o estádio lotado, não cabia ninguém mais, uma lotação absurda. E ele disse que eu quero um policiamento. Ah, não tem policiamento, mas tem que ter, senão não começa o jogo. E o presidente do time de Seropédica ligou para a polícia e disse, acredita na minha palavra, pode começar o jogo, que o policiamento já está vindo. Isso eram 3h40, o jogo era para ser às 3h. Quem arbitrava era o Amílcar. Aí o Amílcar Ferreira começou o jogo e o centroavante do Itaguaí pegou a bola, chutou, o back do Seropédica tirou com o soco, evitou o gol e ele não marcou nada. Era um pênalti. Um pênalti óbvio. Óbvio, mas eu calculei que ele estivesse encoberto por algum jogador, até comentei isso lá. Aí chegou o policiamento. 200 homens, coisa assim, gente aberta. Se espalharam, ele aí, no meio do campo, o centroavante dominou a bola, ele, pênalti. Que pênalti, senhor? Aquele de quando não tinha chegado o policiamento. Aquele lá. Porque ele... Maravilha. O que mais? Mais. O Newton Santos... Tem um de Maranguape antes do resultado do jogo? Tem. Que era... Não, Maranguape tem uma Rádio Iracema. Rádio Iracema de Maranguape. E tomou posse lá um diretor que gostava muito de futebol e arrumou um segundo campo que tinha lá, que não tinha arquibancada, mandaram fazer de madeira e tal, para Maranguape ter 2 jogos ao mesmo tempo. E a Rádio Iracema tinha um locutor transmitindo o jogo principal e botou um outro cara que não entendia de futebol para acompanhar outro jogo. E o cara não dava sinal de lá. O locutor daqui disse, alô, Evaldo, e o jogo aí da outra banda, como é que dá? Isso aqui tá 6. 6 a quê? 6 o quê? Como 6? Isso aqui tá 6. Tá lá 3 vezes 2. Multiplica aí dá 6. Direto, Xizinho. Que mais? Agora... o Garrincha... Conduz. O Garrincha estava mal, muito mal. E passou mal a noite toda, mas era o último jogo do Botafogo no torneio de Paris contra o Racing, que hoje é Paris Saint-Germain, o Racing. E o lateral jogava de óculos, que na Europa antigamente tinha isso, jogava-se de óculos, lembra disso, né? Não me lembro, mas acredito. E aí o Garrincha não fez nada. No ano seguinte, o Botafogo ganhou, foi campeão do torneio de Paris e automaticamente convidado para o ano seguinte. No ano seguinte, quando chegaram a Paris, que o time está entrando para o vestiário, que o Newton Santos olhou, viu lá o lateral arrumando a meia. E disse para o Garrincha está no auge da forma. Esse mané que vai te marcar é aquele lateral do ano passado. Ele falou, a gente já jogou aqui? Ele falou, Paris. Ele disse que ele não tinha ideia. Não, aí já é um de óculos, que te marcou, você não fez nada. Aí, mas dá certo. Aí, o Newton Santos perguntou, chegou aos 15 do segundo tempo, ele deu um drible tão incrível no lateral, que o lateral bateu com a cara no alambrado e os óculos caíram, e ele ficou de 4 tentando encontrar os óculos. E aquela coisa ridícula, eu fui lá e falei, mané, chega, tá bom, não faz mais. Esse cara pode ter um filho vendo o jogo, a mulher dele pode estar aí no campo, não chega, mané. Não, eu só estou brincando. Não brinca mais não, mané. Chega, tá bom assim. Porque o mané, quando ninguém sabia dele, antes da Copa, 57, 56, aí que foi um estraçalho total, porque ninguém conhecia. O Botafogo encerrava o jogo na Costa Rica contra o Saprissa, e o Rivinha disse que dava $2 mil a cada jogador se voltassem invictos. E no primeiro minuto, o time da Costa Rica fez um gol
E o Botafogo em cima para fazer o gol em cima, e a bola não entrava. E o DJ falou, dá a bola para eles, vem, recua, todo mundo, recua, dá a bola para eles. Recua. E o Botafogo foi recuando, e eles vieram, aí o DJ, pei, meteu o Garrincha entrou, ele e o goleiro. E ele, o goleiro, ele ameaçou, já tem 3 do lado, dá que eu faço. Era o gol da grana, dinheiro, né? da grana. O goleiro abriu a perna, ele meteu no meio da perna do goleiro, ele demorou muito a abrir a perna. Estava Ele esperando. queria fazer no meio das pernas do goleiro. Agora, o negócio do Garrincha, quer dizer, virou quase que um folclore na história do futebol. E tem uma coisa curiosa, na Copa de 58, na Itália, ele jogou na Itália, né, naquela preparação. No primeiro jogo da Copa, entrou o Joel. Foi. Aí a imprensa italiana diz assim, não, então o Brasil é campeão do mundo. Aquele Garrincha, se ele era reserva, então ficou... Mas sabe o que era isso? Sabe por que foi isso? Não. Foi o seguinte, o técnico da seleção brasileira era o Fiola, que era técnico do São Paulo. E ele queria botar o Dino Sani e o De Sorge. O De Sorge ele conseguiu botar. O Djalma ficou na reserva até o último jogo. É verdade, só entrou no... Djalma Santos. E o Dino Sani, mas para o Dino jogar, tinha que jogar o Joel, porque o Dino não marcava o Joel. O Joel marcava por ele. Então entrou o Zito, que marcava. Para entrar o Garrincha, tinha que entrar o Zito. E aí entrou o Pelé também, né? Quando o Brasil jogando com Pelé e Garrincha, nunca perdeu. Com os dois no time, o Brasil nunca perdeu. Nem em 66? Não, nem em 66. Mas, bom, em 66 vocês chegaram a jogar. Jogaram uma vez. O Garrincha já estava... mal. E o Pelé muito mal também. E apanhou muito o Vicente de Portugal. Foi uma verdadeira carnificina aquele jogo. Aquela Copa foi uma Copa muito preparada para a Inglaterra ganhar. Aliás, a única que ela ganhou foi aquela, né? Não ganhou mais nenhuma. Agora, deixa eu fazer vamos puxar aqui a brasa passadinha do DVD. Sim. Chico Especial. Então, antes de falar, eu quero mostrar até alguns quadros que tem aqui, alguns ainda em preto e branco. Antes, eu quero fazer uma pergunta assim, bem óbvia, que é o seguinte. Qual é o seu bordão favorito? O salário, ó. É esse. Mesmo? E tem uma coisa que eu acho que não tem no DVD. Tinha um que eu adorava e que saiu, foi caçado, que era o Esquerdinha. Né? Porque quer dizer, um negócio... na canhota. Você tem que fazer o DVD dos seus personagens, Jô. Isso tem que ser feito. Eu já falei lá na Globo. Eu vou insistir lá, vou falar com já falaram, com o Bartolo. Não tive nem tempo de separar. Agora, fala pra mim, tem o Azambuja aqui? Tem. Aí tem 77 personagens, tem 77. Só? Porque eu trabalhei em 3 emissoras que acabaram. A Excelsior, a Tupi e a TV Rio. E os arquivos foram... Sem falar, na Record também. Na Record teve os incêndios. Agora, quantos filhos seguiram a profissão de ator? Tem o meu favorito. O Bruno. Os outros que me desculpem, mas amo o Bruno desde criança. Aliás, acho que é até um caso de amor recíproco, né? E ele é talentosíssimo. Muito. Fez um número aqui de stand-up sensacional, inteligente. O contador de piada, né? É ótimo. E quem... O Niso também. Niso. Atores e o André, que é meu filho adotivo, né? Certo. São os 3. Eu tenho um outro filho adotivo que é cantor, o Elimar Santos. É filho adotivo agora, o Elimar? Eu acho até que ele é Você vai adotando, isso é coisa de família nordestina, né? Tá ficando. Eu tenho 7 que fiz e 3 que Deus me deu. Né? Vamos ver uns... A Miriam selecionou uns quadros aí. Vamos ver, por favor? Solta lá, Miriam. Adoro. O compadre Bernardino chegou aqui, me convidando para uma pescaria. Como gosto do assunto, peguei minha rede de malha fina, preparei 6 anzol, isca para meio-dia, botei no engornar farinha rapadura e ganhei o rio. Mas você gosta de pescar? Não, eu fui porque a polícia obrigou. Pedro Bom, tenha paciência, você me atrapalha. Deixa eu contar, Pedro Bom. Foi bom. Ganhamos o rio, nós saímos da Bahia. Com 2 dias, nós já estávamos beirando Manaus. Remando? Não, andando feito besta, com a canoa na cabeça, Pedro Bom. Tenha paciência. Isso se atrapalha, Pedro Bom. Foi, puxei uma canoa para a beira do rio, fui amarrando a canoa num pé de salgueiro, fui preparar uns engodos, umas iscas. Nisso eu vejo a canoa balançar.
A canoa balançou, o que não é, a canoa se soltou e saiu pro rio abaixo. Aquele corre-corre, o que foi, o que será? Um bicho cortou a corda. Um peixe. Não, um automóvel. Um Chevrolet. Um Chevrolet pegou bom. Mas se eu tô no rio, o que é que haverá de ser? O que é que haverá de Só ser? podia ser um peixe, não é, Pantaleão? Um peixe. Claro, Pedro Bom. Tubarão, doutor. Peraí. Tubarão, doutor. Um momento, Pantaleão. Mas tubarão em água doce? Foi um tubarão que se perdeu da manada e ganhou o rumo errado. Peguei o tubarão, segura de cá, puxa de lá, puxamos pra beira do rio. Eu falei, abre o bicho. Vamos tirar as tripas, pro mãe vender a carne na feira. Doutor, quando eu abri o bicho, o que tava lá? Não sei, não é? O velho Zé Joaquim, todo ano, sentado na cadeira, debruçado na mesa, comendo banana de cifrão. Eita! É mentira, até? Não, é verdade. Esse quadro, ainda em preto e branco, você conseguiu em que arquivo? TV Rio? Não, na Globo. Na Globo. É. Sim, pelos primeiros programas da Globo. Começou em 73 a cor, né? Exatamente. É. 74 até. 74, né? É. Vamos então mais... o quadro do locutor, vamos ver. Primeiro... Roberto Altena? Não. Jornal Lobo. Os Estados Unidos estão recebendo ouro da África do Sul. A União Soviética está recebendo ouro do Cazaquistão. A França está recebendo ouro da Guiana. A Inglaterra está recebendo ouro do Suriname. E o Brasil? Está entregando. Está entrando no ar o Jornal do Lobo. Este amigo de vocês. Não é ruim. Olha só. Agora um dos meus preferidos, que é o Painho. Vamos ver? Vamos lá. Se é pra falar alguma coisa, fale logo antes que eu bote a máscara. Porque depois de botar a máscara, só atendo de major pra cima. Sabe o que é, pai? É que eu não queria que o pai tomasse o que eu vou dizer como reprimenda. Se Delfim falasse ligeiro como você fala, o Brasil tava pedindo dinheiro em R$1.000 ainda. É que o pai se esqueceu de uma coisa. Foi? Foi. O que foi? O pai sabe que dia é amanhã? Eu não sei que dia foi ontem. Tô doido pra saber que dia é hoje. Por que não sabe que dia é amanhã? É que amanhã é dia 12 de outubro, pai. É. 12 de outubro. Então hoje é 11. 12 de outubro é o dia da criança. E dia também da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Mas é bom não aparecer logo enquanto é tempo. Já consertaram o bidé? Papai, no dia das crianças a gente não vai fazer uma festa? Não é amanhã. Então me aguarde. Eu vou receber as crianças de igual para igual. Então, pai, Olha que maravilha. animado com a festa? Se eu tô animado, Eu acho esse personagem, sem duplo sentido, de uma delicadeza incrível, maneira como você faz, o gestual. E aqui não deu pra ver, mas eu adorava aqueles tamanquinhos. A Cunha, vai buscar meu chinelo, aquele que Aguinaldo me deu. Que Aguinaldo, pai, qualquer um. Ai, olha só, tem mais algum separado aí? Tem, Mimi? A festa de hoje vai deixar vocês assim, como direi, com a periquitinha batendo palmas. Porque nosso convidado é simplesmente o artista mais do país. O incrível, o insuperável, o indescritível, o inenarrável Alberto Roberto. Obrigado, Neide. Apenas acho que nesta lista, você podia ter acrescentado também ídolo. Isso é claro, um ídolo. A proposta, como é a vida de um ídolo? É fácil ser ídolo. Neide, ser ídolo é ótimo, mas também tem seus anos. A gente não tem sossego nem na vida pública, nem na privada. Mas, Alberto, nossas amigas em casa querem detalhes íntimos
da sua vida. Eu posso perguntar? Mas claro. Então, vamos. Qual é o seu prato predileto? Prato predileto. Bem, esqueci que é a entrevista. Eu não tenho. Sendo de louça e estando bem lavado, eu como em qualquer um. Vocês sacaram o perfil do consumidor sofisticado e, ao mesmo tempo, despojado. E, hobby, você tem algum? Tenho vários. Todos de seda pura. Tenho um hobby roxo com um dragão bordado nas costas. Eu gosto muito. E agora, tchan, 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 eu serei realmente indiscreta. Uma coluna de fofocas publicou declarações de uma, digamos assim, uma antiga namoradinha sua, dizendo que você só usa cueca samba canção. Isso é verdade? Aquela Betsy. Sim, é verdade. Eu só uso cueca samba canção. E você poderia explicar a razão dessa sua preferência por cueca samba canção? É muito simples. Se ele trabalha duro como eu trabalho, também merece levar uma vida folgada. Maravilha! Eu acho que é o seguinte, porque a pessoa pode ser um grande ator sem ser comediante, mas para ser comediante tem que ser ator. Então, as participações do Chico, como um dos maiores atores característicos que eu já vi. Obrigado. Não, mas é verdade. Eu gosto muito do jogo, pena que não tenham separado daqueles 2 coronéis que nós fazíamos. Separaram, mas eu não consigo me ver, que eu fico com vergonha. É mesmo? Fico. Mas eu me acho gordo quando eu me vejo. Não. Juro. Não. Juro. Eu pedi para gravar para você Isso levar. é problema de espelho. Pois é, mas... eu não sei, quando eu me vejo, me dá um nervoso. Você sabe, quando a gente está fazendo, acha que está maravilhoso. Quando se vê... Eu não gosto de ver o programa. E tem uma frase sua que eu gosto muito, que diz assim: você não gosta de ver o programa, João? Não, porque para ver é mais caro. Olha só, e aqui tem esses personagens. Tem todos eles aí. Todos. Agora você me falou que queria contar também, para a gente fechar o papo, falando de Maranguape. Mas eu quero falar uma coisa antes aqui. Pode falar. Que é o seguinte. Você falou do comediante e o deputado Arthur Bruno, o deputado cearense, ele entrou com um projeto e foi aprovado. E dia 12 de abril, o dia do meu aniversário, é comemorado o Dia do Humor no Ceará. E isso vai ser estendido ao Brasil todo. Então, o nosso dia, o dia do humor, do dia do humorista, será o dia 12 de abril, e isso é uma coisa que eu agradeço ao deputado Arthur Bruno. E nos dias 8 e 9 de agosto, o Tom e eu vamos fazer um show. Nós temos um show, né? Tô sabendo. Chico.Tom. E vamos fazer em Fortaleza, que não fizemos ainda. E eu queria saber se eu posso dizer o nome dos nossos patrocinadores. Aqui pode, claro, imagina, eu sempre... Eu tenho aqui a relação. Força. Eu vou dizer, a TAM, Jacaúna Decorações, Ótica Diniz, Farmácia Pague Menos, Marina Parque Hotel e a Churrascaria Sal e Brasa. São nossos patrocinadores de caráter nacional até. Agora, eu também quero falar aqui, shows de 10 a 14 de julho, Santa Catarina? Santa Catarina, isso. Depois, dia 17 em Lorena, aqui em São Paulo. Dia 18 em Taubaté. Isso. Dia 19 em São Bernardo. Dia 20 e 21 em Guarulhos. Os patrocinadores, você acabou de dizer. Isso aí. Então, e aqui o DVD. Esse DVD já está lançado. Já está lançado. Tudo já bonitinho. Já está na 3ª edição. E isso é até meio milagroso, porque tem o negócio do pirata, né? Isso é absurdo. Estou vendendo... Tinha um cara vendendo a R$3. Quase eu comprei todos. Agora vamos... É o único jeito de evitar aquilo. Né? Me dá tudo. Vamos para Maranguape? Como é que é? É o seguinte. As pessoas zombam de Maranguape. Mas Maranguape é uma cidade importantíssima. Tanto que Fortaleza já faz parte da Grande Maranguape. Tá? Ela fica a 28 quilômetros de Maranguape, Fortaleza. E
é preciso acabar com esse papo de que Maranguape só não tem telefone, não tem automóvel, porque só tinha um, o prefeito decretou uma única, o carro saiu, nunca mais pode voltar. Isso é mentira. Então vamos mostrar Maranguape. Por favor, fica à vontade. O Brasil todo. Essa é a ponte que liga Fortaleza a Maranguape. Liga Fortaleza a Maranguape, é. Aí a entrada da cidade é a periferia, a parte pobre da cidade, né? A entrada da cidade. Aí o mercado municipal, Colégio das Freiras, professor de matemática, uma favela que tem muito lá. Praça Chico Anísio. Casa do Papai. Banheiro dos empregados. O bidê. O galinheiro. Casa da Mãe Joana. A antena de televisão. Chofé lá de casa. A igreja onde eu fui batizado. O padre. Esse é o delegado. Juiz de direito. Agência do Banco de Maranguape. Agência do Banco do Brasil. O prefeito. E aí o modo como Maranguape engarrafa o gás. Chico Anísio, muito obrigado. Eu que te agradeço. Também gostei. Daqui a pouco a gente volta. Bravo.